noite, Márcio. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Oi, Bru. Boa noite. Boa noite, Daisy. Oi, Esther. Boa noite, Pri. Boa noite. Oi, mamãe. Boa noite. Semana passada minha mamãe tava aqui. Tava minha mãe, minha irmã. Tava minha filhada, meu cunhado, minha avó. Tava todo mundo aqui. E aí não deu de fazer live. Oi, Tutu! Bem-vindo, Arthur! Vai escutar uma palavra de Deus hoje. Que Deus te abençoe, Tutu. Tô muito feliz por tudo que tu tá vivendo no futebol. E a gente falou quando tu tinha 9 anos, né? Que a gente ia ver o teu nome sendo levantado nesse país. E eu creio que em poucos anos veremos o teu nome num grande time aqui. Num grande time que Deus vai te colocar. Muito feliz em te ter aqui, muito feliz em ver aquele menininho que brincava com o Henry se tornando um grande jogador de futebol. O futebol vai precisar de pessoas como vocês, porque cada vez mais Deus tem levado pessoas para todas as esferas. Então, creia que grandes coisas Deus vai fazer na tua vida, Tutu. Grandes coisas. Vamos lá, vamos começar. Nunca despreze os pequenos começos. Vamos lá. Então, semana passada tava todo mundo aqui, né? Daí eu fico, já é uma vez por semana. Aí quando eu fico uma sexta-feira sem fazer, esfria assim de vir todo o nervosismo de novo, né? Mas vem a vergonha de novo, vem tudo de novo, assim, de voltar a fazer live. Daí eu fico, meu Deus, eu não sei fazer isso direito. E realmente eu não sei mesmo, é só a graça de Deus sobre a minha vida. Mas a graça de Deus é suficiente, né? A graça de Deus nos basta, a gente não precisa ter muitas coisas quando a gente tem a graça de Deus. Quando a gente tem a misericórdia e a unção de Deus sobre a nossa vida. E o que eu orei hoje. Obrigada, Esther. Esther, aqui tem um filtro, tá? Tem um filtrinho porque hoje eu tava mais corrida com as crianças e daí tem um filtrinho. Enfim. Esqueci o que eu tava falando. Por isso que eu não consigo ler quando vocês falam, porque eu me esqueço o que eu tô falando, gente. E daí agora já era. Por isso quando eu vou falando assim, e não consigo responder vocês. Eu fui fazer live com a minha irmã, e aí a minha irmã, ela vai, aí ela lê, aí ela conversa, aí ela responde, aí ela volta pra onde ela tava, ela continua, e aí depois ela responde de novo. Se eu ler o que alguém falou e responder, já era, eu me perco toda. Mas enfim, é isso. Vamos começar. Deus colocou uma palavra no meu coração há muitos dias. Há muitos dias Ele vem trabalhando essa palavra no meu coração. E eu oro para que eu consiga expor e passar para vocês de uma forma muito clara de como Deus tem trabalhado comigo, né? Essa palavra. Oi, Jana, boa noite. Então, a gente vai hoje falar sobre um homem que foi um grande homem de Deus.
e que assim como nós, porque a palavra fala que ele foi humano, assim como nós, ele também passou por momentos difíceis, ele também quis desistir dos sonhos que Deus tinha para ele, ele também sentiu medo. Então, Deus tem colocado muito forte no meu coração essa palavra de hoje e que eu posso expor para vocês de uma forma muito clara. A gente vai ler 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Reis 19. Aí, tá com uma luz aqui. Do 9 ao 13. Hoje vamos falar um pouco sobre a vida de Elias. E a palavra de Deus diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Tô sozinha com as crianças. Acho que ele acordou. Oi, amor. Gente, não sei como vai ser essa live. Eu tô sozinha com as crianças. O que foi, amor? Não consegui dormir. Não tá conseguindo dormir, meu anjo. Não sei. Tá com sede? Gente, hoje vocês precisam ser pacientes. Olha ali, a mãe tá ao vivo. Cheio de luz, né, amor? Você tava dormindo já. Quer dormir aqui nessa cama aqui do meu ladinho? Quer? Mas se tu vai conseguir dormir, a mãe vai ficar falando. Pode ser? Então dorme aqui. A mãe apaga um pouco de luz, tá? Só um pouquinho, pessoal. Vai pegar um bichinho? Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Peraí que a mãe vai pegar a tua cobertinha. Pode dormir que depois a mãe te leva pra sua cama, tá? Pronto. Agora vai ficar mais escurinho porque o Henry tá dormindo aqui. Enfim, vamos voltar, né? Nada vai nos tirar do foco. Vamos lá. Então vou voltar. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9. Vocês me perdoem. Enquanto eu tava orando, eu pedi pra Deus guardar as crianças enquanto eu fazia live, porque geralmente em dia de live fica um pouco mais difícil. O Henry, ele dorme super bem. A Helena dorme super bem, eles dormem super tranquilos. Eles são crianças extremamente educadas,
Mas em dia de live, geralmente, as coisas ficam um pouco mais... Existe uma guerra em dia de live, em dia de reunião. E eu tava orando pra Deus, pra Ele guardar esse momento, porque eu sei que a palavra de hoje talvez seja um pouco profunda e talvez ela tenha um endereço certo para alguns corações. Então, mesmo que eu precise me ausentar em algum momento para cuidar das crianças, a Helena, se Deus quiser, não vai chamar, eu quero que vocês estejam com o coração aberto para essa palavra e que vocês possam compreender toda a verdade de Deus para a vida de vocês através dessa palavra de hoje. Então eu vou voltar a ler e compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração. Sem a luz não tá bom, mas o importante é a palavra. Vamos lá. 1 Reis 19, versículo 9 diz: Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia, te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra, Pai. Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder te servir, pelo privilégio, Senhor, de ter sido escolhida como tua filha, Pai. Num lugar, Senhor, onde o mundo está tão perdido, onde as pessoas estão tão distantes de ti, Pai. O Senhor teve misericórdia em alcançar a minha vida, em alcançar a minha casa, Senhor. E eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui nesse momento. Te agradeço, Senhor, por cada família aqui representada, por cada coração que está aberto nessa noite, Pai, disponível a ouvir a tua voz. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que esse momento não seja só um encontro, que não seja um passatempo, Senhor, mas que seja um momento de total devoção à tua palavra, total devoção às tuas verdades, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o teu Espírito Santo venha fluir nesse lugar, que a sua unção seja derramada sobre mim, Pai, e que eu possa, de forma tranquila e sábia, expor, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Pai, não permita, Senhor, que saia palavras que venham da minha boca. Não permita, Senhor, que saiam palavras que saiam de mim, Senhor. Porque se não for o Senhor aqui, eu não posso fazer nada disso. Senhor, eu oro para que todas as palavras proferidas nesse lugar sejam abençoadas por Ti, sejam vindas direto do Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essa noite. Abençoa, Senhor, a casa de cada pessoa que está aqui.
fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Eu oro para que o Senhor encontre corações abertos, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor encontre almas sedentas, Senhor, pelo espaço, Senhor, pelo lugar, Senhor, que o Senhor vai ocupar. Em nome de Jesus, Pai, seja bem-vindo nesse lugar. Flui, Senhor, faz o teu querer aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui para eu falar um pouco para vocês sobre quem foi Elias e por que chegou nesse lugar, onde o Senhor aparece a ele e pergunta: o que faz aqui? Elias, ele era um grande homem de Deus, um grande profeta do Senhor. E ele viveu coisas extraordinárias com Deus. Ele foi um dos maiores profetas que existiu, né, na história da Bíblia, em toda a Bíblia. Ele era um homem que os reis detestavam ele, diziam que ele era o perturbador de Israel, porque geralmente quando a pessoa ela tem muita unção e ela tem muita graça, ela tem muito favor de Deus, geralmente essas pessoas perturbam as pessoas que estão longe do Senhor. Geralmente quando você está cheio da presença de Deus, as pessoas que andam nas trevas, elas são incomodadas com a sua luz. E Elias era um desses homens que falava as verdades de Deus, né? Ele tinha tanta comunhão com o Senhor que ele orava e para não ter chuva e não tinha chuva, ele orava para ter chuva e tinha chuva. Ele tinha tanta graça do Senhor que a palavra diz que ele correu na frente do carro de Acabe, né? Que era o rei da época. E tantas outras coisas mais ele fez. Então, ele realmente era um homem de Deus e que queria lutar para que todo o povo de Israel realmente seguisse ao Senhor e realmente fosse servo do Senhor e que realmente parasse de andar de um lado para o outro, porque ele vivia numa era onde as pessoas eram muito idólatras, onde toda uma nação adorava outros deuses e prestava culto a outros deuses, e ele realmente lutava para que as pessoas conhecessem o verdadeiro Deus. Então, um pouco antes disso acontecer, ele tinha ido até o Monte Carmelo e ele tinha convocado 450 profetas de Baal, que era um deus que eles adoravam, né? Era um deus do fogo, era o deus que eles idolatravam. Então, Elias, ele fez ele fez essa batalha, vamos dizer assim, de deuses, né? Ele chamou todos esses profetas e falou: vamos pôr à prova, vamos ver quem realmente é Deus, vamos fazer assim, a gente vai adorar os nossos deuses, a gente vai ofertar, a gente vai prestar culto aos nossos deuses e vamos ver quem manda fogo do céu. E aí quando ele tá lá no monte, somente ele, contra 450 profetas de Baal, ele fala pro povo, né, vocês podem sacrificar e clamem ao Deus de vocês que mande fogo, E todos esses profetas, eles clamaram ao Deus de Baal para mandar fogo e não mandava. Quando chegou a vez dele prestar culto a Deus, né, fazer o holocausto, a palavra diz que ele arruma o altar, que ele coloca a oferta dele, ele joga água na oferta dele, ele enche o altar dele de água e ele ora ao Senhor e Deus manda fogo do céu. Então, nessa hora, todos aqueles que estão em volta, eles se prostram a Deus, eles dizem que somente Deus é o Senhor, só que
uma grande euforia emocional acontece, né? Ele realmente é levantado por Deus, ele realmente é usado por Deus, e ele vive um dos maiores feitos da história da Bíblia. É uma das histórias mais espetaculares que a gente conhece, né? Então, realmente, a gente pensa que um homem que vive tamanha graça e favor de Deus, como pode se sentir aflito com qualquer situação se ele enfrenta 450 profetas de outro Deus, se Deus usa ele para manifestar o poder dele e toda a verdade do Senhor sobre a vida dele? Como pode um homem desse, em algum momento da vida, se sentir triste, se sentir com medo, se sentir fraco? E logo depois que tudo isso acontece, o rei Acabe era casado com uma mulher Jezabel. Eu não sei se vocês já ouviram a história de Jezabel. E essa mulher, que era uma mulher que servia a esses outros deuses, esses falsos deuses, uma mulher completamente diabólica, ela manda um recado para Elias e ela diz a ele, né, que mataria ele no outro dia e que faria com ele tudo o que ele fez com os profetas, porque depois que Deus manda fogo do céu, Elias mata todos aqueles profetas que serviam a outros deuses, né? Então Jezabel manda um recado para Elias e fala que os deuses me castiguem se eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas. Então, quando ele recebe essa palavra, ele sente medo e foge. Um homem que tinha enfrentado junto com Deus 450 homens, que tinha vivido uma experiência sobrenatural, que tinha visto diante dele todo o poder de Deus, todo o fogo do Senhor, toda graça, todo o poder sobrenatural do Senhor. Ele recebe uma palavra de uma mulher e ele sente medo e foge. Ele tinha acabado de derrotar 450 profetas que serviam a outros deuses. Ele estava no maior pico de euforia e no maior pico de viver a manifestação de Deus sobre a vida dele. E ele sente medo por causa de uma palavra, por causa de uma ameaça que ele ouviu. Quantas vezes a gente tem vivido tantos milagres em Deus, a gente tem vivido tanta bondade do Senhor, tantos inimigos que se levantam contra nós, a gente tem derrotado juntamente com a mão do Senhor sobre a nossa vida, e aí a gente escuta uma palavra e a gente sente medo, e a gente sente vontade de desistir, e a gente sente vontade de parar. E aí a gente acha que talvez Deus não olha mais pra gente, porque como pode ser servo de Deus, ser filho de Deus, e tem pessoas que não gostam de mim? Como pode fazer tudo certo e fazer tudo que Deus manda, e de repente saber que tem pessoas que não desejam o meu bem? Então, eu sei que esse é o pensamento de muita gente hoje. Eu sei porque eu tenho passado por isso. E essa palavra que eu trago para vocês, eu sempre falo que Deus falou comigo primeiro. Como pode querer desistir das coisas que Deus te deu porque você tem escutado vozes erradas? Você tem escutado ameaças de pessoas que não têm o poder de Deus, tem escutado coisas sobre você que não vem do coração de Deus. E daí talvez a gente esteja fazendo a mesma coisa que Elias, porque Elias, a palavra diz, né, que ele sente medo e ele foge. Só que antes de ele fugir,
Esse sentimento de medo, ele aparece muito provavelmente por causa de uma frustração. Muitas das vezes que a gente tem vontade de parar, muitas das vezes que você tem vontade de desistir, é por causa de uma frustração que você criou em você mesmo. De uma expectativa, frustrada que você teve de você mesmo. Porque provavelmente Elias pensava, agora que Deus fez isso, agora todo mundo, todo o povo vai se converter, agora com certeza Jezabel vai se converter, vai ver que somente o meu Deus é o Deus, agora todo esse povo vai largar o pecado, todo esse povo vai abandonar os seus maus caminhos e eles vão se voltar para o Senhor. E de repente ele recebe uma mensagem que ele não estava esperando. Talvez ele esperava que a mensagem de Jezabel seria, nossa, que especial o que o seu Deus fez, eu quero conhecer esse Deus. Mas a mensagem dela foi completamente o contrário do que ele estava esperando. E ela fala para ele que não importa o que ele tenha feito, que ela quer matar ele. E ele foge com medo. Mas quando ele chega até o monte, ele fala pro Senhor, um pouco antes da história, ele foge e quando ele chega até o deserto, ele faz uma oração para Deus e ele fala para Deus, Senhor, me leva. Ele deseja a morte quando ele chega no morro. E eu fiquei pensando, se ele realmente quisesse a morte, por que ele fugiu de Jezabel? E muitas vezes os nossos sentimentos, eles estão tão misturados, eles estão tão bagunçados, que a gente nem sabe o que a gente deseja. Que a gente fala as coisas da boca para fora, que a gente faz orações perigosas, a gente tem comportamentos perigosos. E se ele quisesse realmente a morte, por que ele não ficou onde ele estava? Então muitas vezes nós somos como Elias. A gente foge das coisas. E aí Deus precisa agir, intervir. Deus é o Senhor da nossa história. Só Ele sabe quando começa, quando termina. Talvez em algum momento você tenha pedido para Deus levar você. Talvez em algum momento você tenha pedido e falado, Deus me leva. Mas quantas vezes você fugiu? Tem gente que fala para Deus, eu não aguento mais. Só que tá como Elias. Não é isso que vocês querem. Não é isso que a gente quer. A verdade é que a gente está a todo tempo passando por uma guerra espiritual, travando uma batalha espiritual. A todo tempo Jezabel está na nossa mente e trazendo ameaças, querendo que vocês desistam, querendo que vocês desejem coisas que não vêm do coração de Deus. E talvez vocês até peçam para Deus para realizar isso que essas vozes vêm falando. Só que a palavra diz que quando Elias pede a morte, Deus vem para ele e traz pão. Deus vem para ele e traz água. Eu não sei quantas vezes você tenha desejado. Ai, eu preparei essa palavra e não tinha nada de emocionante. Eu não sei quantas vezes você tenha desejado que Deus levasse você. E quantas vezes depois dessas orações Deus trouxe para você pão e água. Quantas vezes você desejou parar? Quantas vezes você desejou se esconder? E Deus encontrou você. Porque, como diz em Salmo 139, aonde eu posso ir
a fim de escapar do teu espírito. Para onde for posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Então, Elias, ele pede a morte e Deus dá pão e água. Todas as vezes que você quiser se esconder, não existe caverna, não existe buraco, não existe deserto, não existe nenhum lugar que você pode ir para longe da presença do Senhor. Porque para onde você vai, Deus coloca anjos para trazer vida para você. E eu não sei como chegou aqui hoje, eu não sei quais os pensamentos que você teve hoje, eu não sei quais foram as orações que você já fez até hoje para o Senhor. Mas eu sei que o Espírito de Deus, ele não quer ver você em caverna. Ele não quer ver você no escuro. Ele não quer ver você escondida. Ele não quer ver você com medo. O Espírito de Deus encontrou você talvez no seu pior dia. Talvez ele tenha encontrado você na sua mais difícil batalha. E a palavra dele hoje vem: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nesse lugar? Por que você está aí? Se você já viveu tantas coisas em Deus, eu já vivi tantas coisas ao seu lado. Eu já levantei você já é tão conhecida. O seu nome já está tão brilhando no céu. Como que você tem tanto medo? Tanto medo de coisas pequenas, tanto medo de pessoas pequenas, tanto medo de situações pequenas. Se eu mesmo já fiz você viver coisas tão grandes. Você pode estar querendo se manter escondida. Você pode estar sentindo medo. Você pode estar inseguro. Você pode estar com todos os seus sentimentos bagunçados. Talvez você possa ter vivido grandes coisas no Senhor e Ele possa ter feito grandes coisas na sua vida, mas uma palavra fez você sentir medo. E aí talvez você tenha corrido para a sua caverna. E a nossa caverna de hoje não é a mesma que Elias foi. Só que a nossa caverna de hoje é todo lugar que nos leva para um conforto. A nossa caverna de hoje é um lugar confortável. É um lugar onde não é visto. É um lugar onde você se esconde. É um lugar onde você começa a abandonar as pessoas, assim como Elias fez. Que começa a deixar as pessoas para trás. Começa a se isolar. Talvez a sua caverna pode ser um vício. A sua caverna pode ser uma bebida. A sua caverna pode ser idolatria. A sua caverna pode ser a pornografia. Eu não sei qual pode ser a sua caverna, mas é todo lugar que você quer voltar quando você estava longe do Senhor. É todo lugar que você quer se esconder e você acha que lá o Senhor não vai te achar. Só que o Senhor te acha. Porque a verdade é que Ele nunca esteve longe. Porque se Ele estivesse longe de Elias, Ele teria falado: Elias, o que é que você está fazendo aí? Elias, por que você está aí nesse lugar? E a palavra que Deus fala para ele é: o que você está fazendo aqui? A verdade é que Deus sempre esteve do seu lado. A verdade é que Deus nunca deixou você
nem no momento que você sentiu medo, nem no momento que você se sentiu ameaçado. Deus não saiu do seu lado quando você entrou na caverna. Deus não saiu do seu lado quando você chorou. Deus não saiu do seu lado quando você quis desistir. Talvez você tenha pensado que Deus abandonou, e talvez você tenha pensado que Deus foi para longe. Talvez você tenha pensado que Deus esqueceu. Talvez você tenha pensado que Deus foi cuidar de outros e que deixou você sozinho. Mas Deus fala, o que você está fazendo aqui? Deus já está no lugar antes de você chegar. Você não pode ir para nenhum lugar longe dele. Mas a verdade é que a palavra que eu tinha preparado e o que eu orei para falar com Deus, né? Era sobre a parte onde o Senhor diz para ele: fique aqui no monte que a presença do Senhor vai passar. E esse versículo fala muito forte no meu coração, porque diz que veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmagalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando esse murmúrio de uma brisa suave chega, a palavra que ele fala, a frase que ele fala mais uma vez é: o que você está fazendo aqui, Elias? Talvez você está esperando ouvir uma palavra nova do Senhor. Talvez você fica andando de igreja em igreja, procurando pastor, procurando terapeuta, procurando amiga, procurando live, procurando... E você quer ouvir palavras novas do Senhor. Eu quero que Deus fale comigo. Agora eu quero que Deus fale comigo. Agora eu vou ver o que Deus vai falar comigo. Ai, Deus não falou comigo hoje. Ah, esse culto não foi pra mim. Ah, essa live não foi pra mim. Ah, não. Talvez você quer ouvir coisas de Deus, mas o que Deus está te perguntando primeiro é: o que você está fazendo aqui ainda? Se você não sair do lugar onde você está, se você não sair de dentro dos seus pecados, se você não sair de dentro da caverna, se não houver um arrependimento, a palavra do Senhor vai ser sempre a mesma. O que você está fazendo aqui? Não tem palavra nova para quem fica no mesmo lugar. Deus, ele está te dizendo: ei, eu não te chamei para ficar dentro. O versículo 9 começa: o que você está fazendo aqui? O versículo 13 é a mesma pergunta. Você não vai ouvir coisas novas de Deus se você fizer a mesma coisa todos os dias. Não dá de ouvir palavras novas no mesmo lugar. E aí, talvez você esteja esperando que Deus, ele bagunce tudo. Talvez você esteja esperando que venha um vento forte. Talvez você esteja esperando que Deus chegue na sua vida e que ele mude as coisas de lugar. Talvez você esteja esperando uma revelação de Deus e que caia fogo do céu, porque talvez você ouviu isso sempre. E Elias, o que ele tinha vivido com Deus até esse dia era sempre muito forte. Era sempre um fogo do céu, corre na frente dos carros, vive, e cai chuva e não cai chuva. Sempre foi muito grande e muito densa a presença de Deus. E talvez Elias não estava preparado para lidar com Deus numa brisa suave. Só que Deus, talvez ele queira se revelar para você hoje, não da forma que você está esperando.
Talvez Elias estava esperando que ele viesse no vento fortíssimo. Talvez Elias estava esperando que Deus viesse no terremoto. Talvez Elias estava esperando que Deus viesse no fogo. Só que Deus veio se revelar de uma nova forma. A gente não sabe qual a forma que Deus vai se revelar, mas o que Deus colocou no meu coração é que tem muita gente esperando que Deus venha num vento impetuoso. Tem muita gente esperando que Deus venha no fogo que vai queimar tudo. Você não precisa esperar Deus chegar dessa forma. Você não precisa esperar que Deus chegue na sua vida mudando tudo de lugar. Você não precisa esperar que Deus chegue na sua vida separando os montes. Porque Deus, ele chega na nossa vida como um murmúrio de uma brisa suave. Talvez você está esperando que seja um som estrondante. E Deus está te dizendo, eu estou te esperando como uma brisa suave. É no secreto. É no tempo com Deus. É no quarto. É na Bíblia. É no jejum. É na oração. Talvez você está esperando encontrar Deus na conferência, no show. Agora eu vou viajar para ver Deus E aí você quer fazer as coisas para Deus e quer fazer as coisas para Deus. E aí você, não, porque eu vou lá, que lá eu vou ver. Então eu vou naquela live, porque aquela live tem a presença de Deus, porque lá cai fogo, porque lá é isso. Aquele culto, aquela mulher, ela grita. E daí lá vai ter a presença de Deus. E Deus, talvez ele esteja dizendo, você não vai me encontrar lá. Você vai me encontrar no murmúrio de uma brisa suave. Quando você estiver buscando, quando você estiver lendo a Bíblia, quando você orar, quando você jejuar, quando você realmente fizer as suas orações e tiver o seu tempo com Deus e buscar as revelações de Deus sobre a sua vida. A gente precisa parar de ser crente de internet, porque tem muita gente que crê nas pessoas que vê. Talvez você crê no pastor que você gosta, você crê na menina que faz a live, você crê nas palavras que eu falo, você crê nas palavras que outro fala, você crê. Aí você crê nas pessoas, mas aí você não crê em Jesus, porque daí você não lê a Bíblia. Aí você gosta de ver só o que as pessoas estão falando. Daí você vê isso, daí você vê aquele. E aí você crê nas pessoas, você é crente nas pessoas. Porque crente é alguém que crê. E você está crendo em quê? Você está crendo nas pessoas ou você está crendo em Jesus? Porque para crer em Jesus você precisa ler a Bíblia. E daí é ali que Deus vai se revelar para você. Aí você vai ter o seu Deus. Aí você vai saber quem Deus é para você. E não quem Deus é para mim, quem Deus é para o outro, quem Deus é para o pastor. Aí você vai ter a sua visão de Deus. É só o poder da palavra de Deus que pode libertar você. É só o poder da palavra de Deus que pode tirar o medo de você. É só a palavra de Deus que pode chamar você para fora da caverna. É só a palavra de Deus que pode liberar sobre você as verdades. É só o poder de Deus que pode nos libertar dos nossos medos. E é por isso que muitas vezes você talvez tenha esperado Deus chegar de uma forma, mas Deus está esperando você de outra. A palavra diz que não, ele não passou no vento forte, não, ele não passou no terremoto, não, ele não passou no fogo, mas ele passou na brisa suave. Será que você tem tido tempo para escutar a voz do Senhor na brisa suave? Você tem tido tempo com Deus para ouvir Ele no secreto e aquelas verdades que só o Senhor tem para a sua vida?
palavra de Deus diz o que você está fazendo aqui. E essa noite talvez seja a noite de você sair. Talvez seja a noite de você escutar o que o Senhor tem para você. Porque Deus escolheu você um pouco mais para frente. Deus fala para ele: volte pelo caminho por onde veio e vá ao deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninze, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Ele diz: no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Se vocês lerem essa história de Elias, vocês vão ver que Elias a todo tempo dizia assim: Senhor, eu fui muito zeloso, Senhor, só sobrou eu, Senhor, só tem eu. E a gente pode tirar muitos aprendizados sobre Elias, que era um grande homem de Deus, mas talvez nesse tempo o orgulho tomou conta dele. E talvez ele achou que só ele servia a Deus verdadeiramente. Mas quando a palavra de Deus vem a ele, Deus diz para ele: ei, tem 7.000 lá que não dobraram o joelho, tem 7.000 lá que continuam me adorando. Tem 7.000, tem muita gente lá fora, tem muita gente ao seu redor. Deus podia ter escolhido muitos outros, porque tem muito crente, tem muita gente fiel a Deus, mas Deus está escolhendo você. Deus está dizendo para você: ei, é você que eu quero que saia daqui. Tem tantos lá, tem muitos que me servem, tem muitos que eu sei que me adoram verdadeiramente, mas eu escolhi você. Porque é você que eu quero que vá, que saia desse lugar. É você que eu quero que unja Eliseu. É você que eu quero, porque eu preciso ainda que as pessoas saibam da sua história. Eu preciso ainda que você deixe um legado. A sua história não acabou agora. A sua história só vai acabar quando eu quiser. É isso que o Senhor diz. Talvez você tenha pedido coisas para o Senhor e o Senhor não vai atender porque ainda não é o fim. Ele ainda tem uma longa caminhada para você. Quando o Senhor diz para ele: volte pelo caminho por onde veio e vá, o Senhor está dizendo assim: ei, você pode ter sentido medo de ter estado lá. Você pode querer fugir. Mas eu estou dizendo para você que eu não dei espírito de medo. Eu não te dei espírito de temor, mas eu te dei espírito de força, de poder, de equilíbrio. O espírito que Deus nos dá é de poder. O espírito que Deus nos dá é de amor. O espírito que Deus nos dá é de equilíbrio, não é de desequilíbrio. Não é um espírito de medo. E por isso que Deus diz: aí, volta pelo mesmo caminho. Se você sentiu medo lá, é lá que eu vou te usar. Se você sentiu vergonha, é lá que eu vou te usar. Se você se sentiu fraco, é lá que eu vou te usar. Então, Elias volta, unge Eliseu. E esse homem, Eliseu, mais pra frente na história, a gente consegue acompanhar que ele recebeu a dupla honra de tudo que Elias tinha. Então, eu não sei qual é o seu desejo hoje de parar. E eu não sei qual é o Elias que você vai encontrar no caminho. Eu não sei quem está precisando que você saia da caverna. Talvez sejam seus filhos, que vão receber a dupla honra de tudo aquilo que você tem feito com Deus. Talvez sejam seus amigos. Talvez seja uma pessoa que você nunca viu, mas quando você passar por ela, você vai transformar a vida dela, por
poder que está em você não é seu, é o poder de Deus. Deus não te fez para ficar escondida. Deus não te fez para você sentir medo. Deus não te deu para você ser covarde. Eu não sei se você deu ouvidos a uma palavra errada. Eu não sei se alguma mensagem errada entrou no seu coração. Mas Deus está entregando mais uma vez pão e água. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor não quer voltar mais uma vez nesse lugar e te encontrar mais uma vez com medo. O Senhor não quer voltar nesse lugar e ter que falar mais uma vez para você: ei, o que tá fazendo aqui ainda? Como tá com medo ainda? Como você ainda tá com os pensamentos de fracasso? Como que você ainda não confia em mim? Mesmo depois de tantas coisas que a gente fez juntos. Ele não quer mais estar com você em lugares que Ele não chamou para estar. O Senhor quer estar com você do lado de fora. O Senhor quer estar com você cumprindo todas as promessas que Ele fez para sua vida. E não dá de realizar promessas escondidas, não dá de realizar promessas com medo, não dá de realizar promessas no escuro. Toda caverna é um lugar solitário. Todo lugar solitário é um lugar escuro. E todo lugar escuro é um lugar sem visão. Então, saia hoje da sua caverna e encontre Deus na brisa suave que Ele está te chamando hoje. Ele nos chamou, Deus nos chamou para ser dependente do poder dEle. E Ele diz: levante e coma, pois a sua viagem será muito longa. Talvez você tenha achado que acabou agora, mas o Senhor mais uma vez está vindo e te trazendo comida e trazendo bebida, e Ele está te dizendo, assim como Ele diz, 1 Reis 19, no capítulo 7, no versículo 7, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Não é o fim. Deus não quer que você pare. Deus não quer que você sinta medo. Deus está te dizendo, a viagem ainda é muito longa. Eu não sei se foi de forma clara e se essa mensagem falou com vocês, mas essa palavra falou muito comigo, porque Deus, Ele não desampara. Ele nunca está longe demais. Nós nunca podemos nos esconder da graça e do favor dEle. Não existe nenhum lugar do mundo onde a presença do Senhor não está com você. Ele está sempre aonde você está. Ele está sempre junto com você. Ele está a todo tempo ao seu lado. Amém. É isso. Que Deus abençoe vocês. Eu fico extremamente constrangida com o favor de Deus. Eu fico extremamente constrangida como Deus pode confiar em mim um papel tão precioso do reino dele, que é trazer as verdades de Deus para a vida de vocês. Mas o que eu preciso falar para vocês todos os dias é que não sou eu. Isso aqui é a graça de Deus, e se o Senhor fez isso na minha vida, busque o Senhor enquanto há tempo, porque se o Senhor fez na minha vida,
Ele vai fazer na vida de vocês também. Se o Senhor salvou a minha casa, e se hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, o Senhor pode salvar a casa de vocês também. Se hoje eu tenho um testemunho para contar, vocês também podem ter. Não espera Deus entrar e bagunçar, não espera Deus precisar tirar as coisas de lugar. Deus talvez esteja te chamando pela brisa suave. E aí talvez você não está escutando porque você está ocupado demais, porque você está sem tempo, porque você tem muita coisa para fazer, porque você tem muito trabalho, porque você está muito corrida e aí você não está tendo tempo de ouvir o Senhor numa brisa suave. Mas eu oro para que essa palavra tenha encontrado destinos certos e corações abertos para fazer essa palavra frutificar e para fazer essa palavra dar frutos, e que vocês possam realmente aprender e entender que não seja uma emoção, que não seja uma modinha, que vocês não busquem porque é legal, e porque vocês choraram, e porque se arrepiaram, mas que vocês realmente busquem a presença do Senhor, porque é só isso que importa. Todas as coisas dessa terra vão passar, todas as riquezas dessa terra vão passar, todos os momentos bons, os momentos ruins vão passar. Só que tudo aquilo que você viver com o Senhor, principalmente no seu secreto, principalmente os seus segredos com Deus, isso nunca vai passar. Isso ninguém nunca vai tirar de você. Todo mundo pode falar o que for, podem falar de você, pode querer destruir você, mas o que você viver com o Senhor, nunca ninguém vai poder tirar. Porque quando a gente tem experiência com o Espírito Santo, quando a gente verdadeiramente conhece o poder, conhece a face do Espírito Santo, conhece a face de Deus, conhece a bondade de Deus, é impossível olhar para trás, é impossível viver em outros lugares. Então não se deixa levar por emoção, não se deixa levar por um arrepio, não se deixa levar por uma lágrima, não se deixa levar porque faz sentido ou não faz sentido. Mas busque a presença de Deus todos os dias. Todos os dias. O Senhor, Ele tem uma porção nova para nos dar. Mas enquanto você ficar escondido, enquanto não houver arrependimento, enquanto você não voltar para o Senhor e prestar atenção nas palavras dEle, as palavras dEle vão ser sempre a mesma, sempre a mesma. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você precisa dar novos passos para viver novas coisas em Deus. E para você dar novos passos, você precisa confiar em Deus. Então é só tendo intimidade com o Espírito Santo. É só tendo comunhão, é só tendo oração, é só tendo Bíblia, é só tendo jejum, é só tendo entrega, é só verdadeiramente buscando conhecer a face de Deus. Senão você vai sempre permanecer no mesmo lugar. Amém, é isso. Falei demais. Deus abençoe vocês. Bonitinho, o Henry dormiu aqui. Mas eu vou levar ele pro quarto dele agora. Obrigada. Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração pra gente finalizar. Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua presença aqui, Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor sempre, sempre, sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigada porque o Senhor sempre faz infinitamente mais do que merecemos. Obrigada porque o Senhor sempre faz infinitamente mais do que planejamos, Pai.
Obrigada, Senhor, porque a tua bondade e a tua fidelidade, elas duram para sempre. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus que tu não quebra aliança, Pai. Mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós falhamos, Senhor, o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que honra com a tua palavra. Obrigada porque o Senhor é um Deus que não mente, um Deus que não se arrepende, um Deus que não se arrepende de ter nos escolhido, que não se arrepende de ter nos amado. Obrigada porque o Senhor não se arrepende de ter nos chamado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre está onde nós estamos. Obrigada porque o Senhor sempre está perto. Obrigada, Jesus, porque não existe lugar nenhum no mundo que a gente possa ir longe da tua presença. Obrigada pelo teu amor que nos constrange. Obrigada, Deus. Obrigada pelo privilégio de ter esse lugar aqui para ser usada por ti, Pai. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Deus, assim como eu peço que o Senhor perdoe os pecados e as falhas de cada um que está aqui ouvindo. Peço, Senhor, a sua bênção sobre cada casa, sobre cada família, Deus, que está aqui. Eu peço, Senhor, a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia sobre cada família representada, sobre cada homem, sobre cada mulher, Senhor. Que nós possamos, Pai, a cada dia mais sentir a tua presença. Nos incomoda, Pai. Nos incomoda, Pai, para que a gente possa cada vez mais te buscar, Deus. Nos ensina a te encontrar no murmúrio de uma brisa suave, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. É isso. Até semana que vem. Um beijo. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, Rafa. Obrigada, Nick. Gente, eu não consigo ver o que vocês vão falando antes, porque, como eu falei, eu me perco, né? Eu já me perco sem ler. Imagina se eu ler. Deus, Ele tem me moldado, me ensinado. Eu tô aprendendo também. Eu sempre falo que eu também tô aprendendo. E eu sei que Deus tem muito mais pra fazer. A gente só não pode se cansar de buscar Ele. E é isso que eu desejo pra vocês também. Que Deus abençoe. Muito obrigada por estarem aqui. Que Deus abençoe vocês. Semana passada eu fiz sorteio no Insta da minha irmã, na live dela, e deu maior auê. Outro dia que Deus me entregar uma palavra mais animadinha, assim, e eu não ficar tão emocionada, daí a gente faz um sorteio de Bíblia, de devocional aqui, porque eu gostei do auê que deu na live da minha irmã. Foi bem legal, parecia um bingo gospel. Todo mundo queria ganhar os numerozinhos. E aí foi bem legal. Outro dia eu vou fazer aqui também, tá bom? Agora todo mundo pode ir pra live da minha irmã, que ela tá aqui, ó, Roberta Pugsley. E aí, 10h10, daqui 4 minutos tem a live dela, então eu tenho que sair pra ela começar a dela, senão eu vou atrasar dela. Então, tchau pra vocês. Podem ir, quem quer mais do Senhor agora, quem assim tá com sede da presença e quer estar com Jesus até o fim, vai pra live da minha irmã agora, que tem uma palavra abençoada. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos, Rafa. O Rafa vai. O Rafa tá aqui, tá lá. O Rafa já é da família. O Rafa, a Rô tá aí na Bahia. Tá aí pertinho de ti. Rosina foi pra longe de mim, passar férias na Bahia. Meu maridinho foi pra longe de mim, ficar em São Paulo. Ainda bem que eu tenho minhas criancinhas e Deus pra ficar aqui comigo. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Beijo, boa noite. Partiu ir pra live da minha irmã agora. Beijo.